Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Hoje estamos aqui para mais um webinar patrocinado pela Nova Rede. E eu sou Simone Santinato Ramires, diretora da Unidade de Negócios de GRC na Nova Rede. Estou aqui hoje muito bem acompanhada pelo Henrique Fabretti, que é o sócio responsável pela área de proteção de dados e inteligência artificial no Office Bloom, membro do Conselho Consultivo da IAPP, vice-presidente da Comissão de IA do FEComércio, e do Felipe Calado, que é responsável técnico Latinoamérica da Security, que é o nosso parceiro há muitos anos da Nova Rede. Bom, gente, não se fala em outra coisa, né? Inteligência artificial, LLM, IA generativa. Isso daí é o assunto que os clientes têm me procurado todos os dias aí ao longo dos últimos meses. Com muitas dúvidas, a gente teve aí recentemente a publicação do AI Act na União Europeia. Muita gente tem interesse de saber a respeito desse assunto, ou seja, olha, qual é o impacto, né? Vai ser mais ou menos parecido com o que aconteceu na questão da aprovação do GDPR, né? Ou seja, a empresa que já está operando com a União Europeia tem que se preocupar com isso. As empresas com diversos casos de uso em relação à questão da IA. Gente que usa ali no seu dia a dia para ter uma ajuda na sua operação, porque quer otimizar o trabalho, desenvolvimento de aplicação envolvendo IA generativa, e todo mundo tem muita dúvida, tanto de um aspecto regulatório como de um aspecto de tecnologia. O que eu, como empresa, preciso fazer, né, para atender a legislação, como é que estão as coisas aqui rolando no Brasil. Em termos de tecnologia, como que eu posso proteger a minha empresa, né, em relação a dado que sai da minha base, entra num modelo de LLM, output do que sai desse modelo de LLM. Então, a gente tem aí uma miríade de dúvidas. E hoje, a gente tem aqui toda a área coberta, a área de governança, a área de tecnologia e a área legal, para dar para a gente aí um norte desse assunto que preocupa todo mundo e é alguma coisa que a gente tem que pensar em como organizar as nossas empresas para o futuro. Na minha visão, né? Pelo menos do que eu entendo, a gente já passou por esse processo de GDPR que impulsionou a aprovação da LGPD, foi um pouco isso que aconteceu. Eu vejo que está se formando aqui a nossa próxima grande onda de governança, né? Onde nós vamos ter que estar muito bem preparado para poder atender e navegar nesse novo cenário. Então, queria começar por ti, Henrique, falando para a gente um pouco como que você vê essa questão da evolução da regulamentação. Fala um pouco para a gente dessa questão do impacto do AI Act nas empresas que operam com a União Europeia e um pouquinho do cenário que está se formando aqui no Brasil. Perfeito, Simone. Bom, primeiro, a gente, desde que talvez uns 4, 5 anos atrás, já se começava uma discussão de regulação de inteligência artificial de uma maneira mais abrangente, né? Não foram as primeiras, obviamente, discussões relacionadas a esse tema, mas quando começou a se notar o impacto dessa tecnologia em uma série de aspectos socioeconômicos, aspectos, por exemplo, de propriedade intelectual, de produtividade, já se começou ali um movimento de olhar para isso e entender que uma regulação talvez mais abrangente, específica para o tema, fosse necessária. A regulamentação desse tema na União Europeia, ele é um marco super importante dentro desse contexto de regulação. E aí, vou voltar só 2 passos para trás aqui. A União Europeia, ela elege ali pelo seu parlamento algumas prioridades a cada 5 anos, né? Dentre essas prioridades que acabam agora no ano de 2024, tinha uma prioridade da União Europeia, que eles chamam ali do desenvolvimento da União Europeia no mundo digital, que inclui a União Europeia ser um propulsor de regulações de tecnologia, ser um modelo de regulação de tecnologia para o mundo, inclusive para economias em desenvolvimento, com o suporte da União Europeia. Então, quando a União Europeia corre para fazer uma regulação, e correr aqui no bom sentido, eles tiveram um longo período de discussão, muita gente foi ouvida, Sim. Comissões técnicas, estudos, etc. Mas eles correram também para aprovar o EU AI Act com a intenção
de cumprir com esse papel das suas prioridades da União Europeia, do seu papel político, geopolítico, na verdade, de ser esse propulsor de uma regulação para o mundo relacionada ao tema de inteligência artificial. Então, a gente tem um movimento orgânico de outros países do mundo olhando para essa regulação como um modelo e entendendo como aquilo pode, de alguma forma, ser utilizado para desenvolver os seus próprios modelos regulatórios, mas também tem um movimento político promovido pela União Europeia. Só para dar um exemplo aqui, há alguns meses atrás, posso estar um pouco perdido no tempo, uns 6 meses atrás, veio uma comissão da União Europeia para Brasília para justamente contar como é que tinha sido a experiência do EU Act, como é que eles abraçaram e desenvolveram uma regulação própria para a União Europeia, para tentar ajudar o nosso processo regulatório, né? Então, também existe esse fator que não é orgânico, ele é um fator planejado e incentivado pela própria União Europeia. E aí, respondendo sua dúvida de maneira mais objetiva, o EU Act, primeiro, ele tem validade dentro do contexto dos países que fazem parte da União Europeia, por óbvio, mas ele, assim como o GDPR, como você até trouxe aqui na rápida introdução, o GDPR, para quem não sabe, é o General Data Protection Regulation, uma regulação geral de proteção de dados, também se aplica à União Europeia. Ele tem um efeito extraterritorial, o que significa que, a depender da sua operação, e aí de maneira muito simplista aqui, mas se você estiver desenvolvendo ou ofertando sistemas de inteligência artificial para pessoas que estão na União Europeia ou empresas que estão localizadas na União Europeia, você vai estar sujeito ao EU Act, mesmo que você não tenha um estabelecimento na União Europeia. Então, se você estiver ofertando, desenvolvendo esse serviço lá, você vai precisar obedecer o EU Act. Se for uma empresa brasileira que vai vender esse serviço lá, vai precisar garantir que o seu modelo regulatório seja observado, o modelo regulatório da União Europeia seja observado por esses temas, por essa organização. Então, ele tem esse efeito extraterritorial, o que também ajuda nesse movimento de você ter essa regulação com um modelo regulatório para outros países, para outros lugares do mundo, uma vez que, obviamente, a União Europeia tem um papel econômico muito relevante no mundo. Muitas empresas precisam se relacionar com a União Europeia de alguma forma, ou para expandir seus mercados, ou porque tem ali uma operação na União Europeia e acaba tendo que também obedecer às regras regulatórias daquele local. E isso também tem o efeito de expandir esse modelo regulatório para outros lugares. Mas, enfim, acho que para um resumo inicial aqui, acho que tá bom. Então, assim, a gente... é certo que isso aí já está gerando efeitos em outros países do mundo. A maior parte das empresas que trabalham com cibersegurança tem uma atuação global. Então, eu imagino que já tem aí alguns desafios técnicos, algumas coisas que as empresas de tecnologia já estão conseguindo endereçar para poder atender essas exigências. Você consegue explicar um pouquinho para a gente em que pé que nós estamos em relação a esses desafios técnicos e tudo mais? Sim, vamos lá. Sim, obrigado pelo convite. Imagina. É um fato que os países já estão se preocupando muito com esse tema. A gente já tem algumas legislações específicas em relação a isso. Por exemplo, a lei europeia. É um fato também de que a tendência é de que os outros países sigam o que a lei europeia já menciona, já diz. E tirando um pouco de lado esses requisitos legais, o que a gente vem tendo que atender em relação a, por exemplo, o que a lei europeia diz, existem desafios tecnológicos inerentes à adoção de IAs generativas. Qual que é o ponto aqui? O mundo de cyber, ele já tem as suas preocupações naturais de proteção de perímetro, proteção de endpoint, e essas preocupações, elas continuam vigentes, inclusive nesse mundo de IAs generativas. O ponto principal aqui é que esse pequeno elemento, uma adoção de IA generativa, ela muda completamente esse cenário de cyber e de desafio tecnológico dentro das empresas. Porque ainda é um elemento novo, é uma tecnologia recente, a gente ainda está entendendo quais são os impactos reais sobre elas.
Já existem diversos estudos, frameworks relacionados aos desafios de manter esse ambiente seguro, de manter os controles relacionados à privacidade, à governança de dados. A gente já tem aqui alguns frameworks muito bem disseminados. Tem, por exemplo, o OWASP Top 10, que já endereçam ameaças relacionadas a esse mundo. Então, o mundo de cyber, ele também está sendo revolucionado nesse sentido. A gente agora tem que contar com todas as ferramentas que a gente já contava antes. Já existia um investimento financeiro, um investimento de recursos, pessoas muito grande nesse mundo de cyber. E agora a gente tem que investir ainda mais. Porque existem novos desafios, existem novas ameaças, existem novas vulnerabilidades. E a gente precisa agora também atuar nessas novas ameaças. Tá? Então, a gente tem muitas perguntas ainda, mas as perguntas elas são importantes porque elas que vão movimentar esse ambiente, elas que vão fomentar a busca de respostas. A gente já vê muitas plataformas buscando soluções práticas para esses desafios já conhecidos de adoção de LLM. A Security, inclusive, ela tem diversas dessas funcionalidades. A Security ela foi uma das desenvolvedoras dos primeiros firewalls de LLM. Então, a gente tem um conceito de firewall em cyber, basicamente proteção de perímetro, ou um firewall de endpoint. E agora a gente tem a adoção de IAs generativas dentro de firewalls para conseguir interpretar linguagem natural. Então, eu paro de interpretar pacotes entrando, origem e destino somente. Eu começo a interpretar agora um conteúdo em linguagem natural. Eu preciso interpretar hoje, por exemplo, o uso de linguagens indevidas. O uso de, por exemplo, palavrões. Eu não quero que a minha IA tenha contato com palavras indevidas e eu preciso interpretar essas palavras não através de um dicionário qualquer ou de uma lista de palavras-chave. Eu preciso realmente interpretar o idioma para que eu consiga blindar o meu modelo contra esse tipo de interferência externa, para que ele não comece a disseminar esse tipo de palavra para as respostas que ele pode dar. Então, aqui já começa a complicar um pouco esse jogo. Eu tenho um universo muito maior agora a me preocupar, em proteções para me preocupar, e as empresas já perceberam isso, já estão caminhando nesse sentido, e agora realmente a gente vai precisar estudar um mundo um pouco diferente. Esse mundo de LLM ele ainda é uma incógnita. A gente não sabe muito bem como tecnicamente os LLMs funcionam, mas a gente já tem que começar a pensar nessa proteção desses modelos. Está tudo muito no começo, né? Inclusive, com certeza. Com relação às tecnologias. Com certeza. Bastante teste, bastante empirismo agora nesse momento. E, Henrique, com relação aos pontos que já estão aí publicados pelo AI Act, quais são assim os principais pontos que a gente pode entender em como que ele afeta, né, atualmente já o desenvolvimento e a implantação de modelo de IA generativa nas empresas? Que cuidados é preciso ter hoje em dia? Bom, primeiro, acho que só deixar claro que o AI Act ele não se aplica somente à IA generativa, né? Ele se aplica a sistemas de inteligência artificial, tem uma definição própria do AI Act do que é um sistema de IA. Eu não vou lembrar que reproduzir exatamente como está escrito lá. É um texto, inclusive, bem longo e que foi muito criticado porque ele é um texto... Ele é uma definição... Ele traz uma definição um pouco mais subjetiva, com alguns adjetivos qualitativos ali, que permite você, às vezes, alargar ou reduzir que tipo de tecnologia que vai ser considerado um sistema de inteligência artificial. Então, a definição do sistema de inteligência artificial já é um desafio regulatório. Mas, enfim... obviamente, os sistemas de IA generativa, eles têm uma miríade de desafios e riscos próprios que vão ser endereçados pelo AI Act, não como uma ferramenta de IA generativa, mas dentro desse contexto de sistemas de IA de maneira geral. Acho que talvez o que eu possa tentar resumir aqui dos principais pontos do AI Act, né? O que ele muda, ou o que ele traz de diferente para quem está usando um sistema de IA generativa. Primeiro, ele traz assim como o GDPR e a própria Lei Geral de Proteção de Dados, ele traz uma regulação baseada em risco. Então, o que significa uma regulação baseada em risco? De maneira também muito simplista, significa que você modula as obrigações e os controles que as organizações precisam implementar no seu sistema de inteligência artificial de acordo com o tamanho do risco que esse sistema gera
para os indivíduos, para a sociedade como um todo. Então, primeiro você tem essa modulação. Não existe um conjunto, um dicionário de regras binárias do... se usa IA generativa, você faz assim. Se você usa um sistema de machine learning mais tradicional, você faz da outra forma. Não, você tem que identificar e avaliar qual que é o risco que aquele sistema pode trazer, e aí você modula essas medidas de governança, de controle de riscos, de acordo com o tamanho desse risco. Indo um pouco mais para frente, você tem, então, uma necessidade, primeiro, de entender o que esse sistema faz e qual que é o risco que ele pode gerar para os indivíduos. O AI Act ele traz ali uma classificação de qual o tamanho do risco que esses sistemas podem gerar. Então, você tem, primeiro, uma tabela ali, uma lista de sistemas de IA que são proibidos. Então, o risco é tão grande, né? O risco é excessivo do ponto de vista de risco gerado para as pessoas, que ele não permite que esses sistemas sejam utilizados, desenvolvidos, etc. E você tem uma lista de riscos, de sistemas de IA de risco elevado, onde você tem ali uma série de controles e de medidas que você precisa adotar para tentar identificar e mitigar esses riscos. Então, por exemplo, medidas de transparência, medidas de você fazer um relatório de impacto algoritmo, que é um relatório onde você destrincha quais são os desafios que esse sistema pode gerar para as pessoas e como você vai tentar mitigar e controlar esses riscos. Então, você vai trazendo ali uma relação de direitos e obrigações que cada sistema ali vai gerar para as pessoas. Tem um outro ponto que eu acho que vale mencionar é que o AI Act traz uma definição própria de incidentes relacionados a sistemas de inteligência artificial, que não é a mesma definição que a gente usa para riscos, desculpa, para incidentes de segurança da informação. Então, não é a disponibilidade, integridade e confidencialidade dos dados. É uma definição própria, mas que, assim como no GDPR e na Lei Geral de Proteção de Dados, a depender do tamanho desse incidente, do quão crítico esse incidente ele precisa também ser reportado por uma figura, por um órgão regulador. E acho que o terceiro ponto que eu vou destacar aqui de mudança se cria um sistema de gestão de inteligência artificial, na verdade um sistema de governança a nível estatal, onde você passa a ter um órgão regulador na União Europeia que vai, assim como a gente tem o European Data Protection Board para proteção de dados, você vai ter o órgão que vai olhar para inteligência artificial. E ele tem um papel tanto de regular, tanto vamos dizer assim, preencher as lacunas do AI Act. Ele também tem um papel de explicar como se interpreta determinados trechos do AI Act, e ele também tem um papel de fiscalizar a aplicação da legislação. E na estrutura da União Europeia, você cria isso a nível da União Europeia, mas do bloco europeu, mas você também tem essa figura vai ser replicada nos Estados-membros, né, nos países que compõem a União Europeia. Então, você teria pelo menos um órgão de fiscalização a nível do país e um órgão, entre aspas, superior, que faria tenta harmonizar essa regulação em toda a União Europeia. Que, inclusive, já dando um spoiler, é um modelo que a gente está se aproximando aqui na discussão de regulação de inteligência artificial no Brasil, hoje representado ali pelo PL 2338, que inclusive a gente está num momento super quente dessa discussão regulatória aqui no Brasil. Mas, a grosso modo, esse é a principal diretriz do AI Act, olhar para o risco, mensurar esse risco, olhar quais são as obrigações que se aplicam de acordo com o tamanho desse risco, e algumas, a depender do risco, você não vai nem poder colocar esse sistema de IA na rua, e você vai depois ter que implementar, documentar como que você fez a gestão desse risco, e submeter ali as regras, a regulação e a fiscalização desses órgãos reguladores. Ou seja, é um pouco aquilo que a gente já vivenciou no sentido de, à exceção dessas coisas que são proibidas utilizar, a própria empresa tem que fazer uma análise do porquê que ela vai utilizar aquilo, em que contexto, em que situação, e se documentar se aquilo faz sentido ou não em função dos eventuais riscos que podem gerar para os titulares. É esse mesmo esquema que a gente vai trabalhar na prática depois, na vida real. Exatamente. Legal. E aí, falando um pouco dos desafios em relação a, por exemplo, decidir, sim, vou utilizar o modelo tal aqui como um motor. O que pode ser feito hoje, né? Eu sei que a tecnologia ainda vai evoluir muito, a gente está começando agora, inclusive com a tecnologia do Faro LLM, mas hoje, o que a gente tem de disponível para garantir que o modelo trate as informações de forma ética, tenha outputs mais éticos e mitigue, né? Evitar, a gente sabe que nunca vai chegar no estado de graça, mas
mitigue os riscos de utilizar uma IA aí numa operação de uma empresa? É a busca do estado da arte, né? A gente vê controles em duas verticais para que a gente consiga garantir, então, esse uso responsável e ético, cumprindo todos os requisitos, seguindo diretivas legais, etc. Então, é uma primeira vertical relacionada à ingestão segura desses dados. E uma segunda vertical relacionada à proteção do modelo e contra vazamento de dados. Vou tentar explicar de uma maneira bem simples esses dois pontos, tá? O resultado gerado pela IA, ele está diretamente ligado à qualidade de dados que ela absorveu, aos quais ela foi exposta e ela foi treinada sobre, tá? Então, a gente tem uma preocupação muito grande em dar contato ao modelo para aquele universo de dados que faz sentido para aquela utilização. Então, as empresas, inicialmente, elas pensaram que eu vou adotar uma IA que vai atender a todas as necessidades do meu negócio. E a verdade não é essa. Um modelo somente para atender todas as necessidades do negócio pode trazer muito mais risco do que resultados positivos. Até aproveitando o gancho do que o Henrique comentou, a grande disrupção nesse mundo de IAs é a IA generativa. IA existe há muito tempo. Quem não lembra aí da Skynet no Exterminador do Futuro, né? A gente já fala em IAs, a gente já utiliza IAs há muito tempo. A grande disrupção está na IA generativa. Então ela pega um contexto de dados e ela consegue criar sobre esse contexto de dados. Então, quando eu falo nessa proteção para garantia do cumprimento dessas obrigações, a gente precisa se preocupar muito com esse universo de dados que vai ser ingerido pela IA. Então, a gente tem que ter ferramentas que possibilitem esse controle. De onde eu vou tirar essas informações, quais informações eu quero que ela absorva. Eu preciso classificar esse conteúdo para que, por exemplo, se essa IA não pode responder sobre dados pessoais, ela não pode ter contato com dados pessoais. Então, eu preciso me preocupar com isso. Eu seleciono os dados, eu classifico o conteúdo, eu consigo, então, após a classificação, implementar controles para, por exemplo, anonimização de dados antes da ingestão. Então, essa primeira vertical, ela está relacionada com essa ingestão segura. Posteriormente a essa ingestão segura, eu preciso me preocupar com a proteção do modelo em si. Esse LLM, esse modelo, ele não teve contato na ingestão com dados pessoais. Mas quem me garante que alguém não vai fazer um prompt com dados pessoais? E fazendo um prompt com dados pessoais, eu permito que esse LLM aprenda com esse prompt. Então, eu também preciso garantir, após o treinamento desse modelo, que eu ainda estou blindando esse LLM de prompts indevidos, de respostas indevidas e até de um retrieval, de busca de informações de maneira indevida. Esse LLM ele pode ter contato com APIs externas. Eu preciso me preocupar com esse cenário completo. É muito importante compreender, pelo menos de uma maneira mais superficial, abrangente, essa arquitetura de LLM, como esse modelo está inserido, para que eu consiga, então, implementar esses controles nessas interações que esse LLM pode ter. Então, ter essa preocupação com essas duas verticais, eu acho que é o início, é o começo dessa jornada. É conseguir, então, entender esse contexto de dados, saídas e entradas, inputs e outputs desse modelo. E tem mais uma coisa que é muito importante e que as empresas também precisam se preocupar, é não somente blindar os modelos conhecidos, mas também conhecer todos os modelos que estão em uso dentro da corporação. Eu preciso... eu falei do início da jornada do LLM, essa proteção do modelo e gestão segura, mas existe um início de tudo, que é conhecer especificamente todos os modelos que já estão em uso na corporação. Hoje é muito fácil alguém fazer um deploy de um modelo, as nuvens estão aí, contrata uma AWS, Azure, GCP e etc. Qualquer usuário com uma permissão de fazer deploy de sistemas, ele pode escolher um modelo de LLM e fazer o deploy desse modelo. E a partir do momento que esse modelo está dentro da minha organização e eu não conheço, eu tenho um risco muito grande. Porque, como eu falei, esse mínimo elemento de LLM, ele muda completamente o jogo em relação às proteções, a cyber, a controles.
Então, eu tenho aqui que conhecer o meu universo de LLMs já em uso para, posteriormente, eu conseguir aplicar esses controles que eu mencionei. Isso aí está surgindo um problema novo, né? A gente está com uma nova categoria de shadow, que é o que eu percebo, porque em muitos desses casos em que o cliente conversa comigo, eu falo, você tem realmente ciência de todos os modelos que estão rodando aí no teu ambiente, por trás das suas aplicações? Não tem. Essa é a resposta, não tenho. Então, eu acho que, assim, é bem similar a essa governança que a gente começou a trabalhar sobre dados, né? Primeiro, eu preciso entender, enxergar aquilo que eu tenho, para depois eu poder aplicar algum tipo de governança em cima desse assunto, né? Isso é um ponto que eu tenho escutado bastante agora nessa fase inicial. E voltando aí à questão da fase inicial, quando a gente teve a questão do GDPR, nós passamos por uma onda muito grande que nós tivemos que fazer adequação nos clientes, né? Que vai de um ponto de vista regulatório para um ponto de vista de tecnologia. Hoje, para uma empresa que tem relação com a União Europeia, baseado na lei que está em vigor, desde um ponto de vista da parte legal, o que essa empresa já tem que fazer? Quais os pontos que ela tem que se preocupar imediatamente de atender nessa primeira onda? Bom, acho que o primeiro passo, assim como a gente passou por isso ali no GDPR e na Lei Geral de Proteção de Dados, é você entender o que você tem de sistemas de IA, como você bem colocou, existe um movimento hoje, Saber, um Shadow IT aí. Shadow IA. O Shadow AI é bem representativo. Inclusive, eu sou péssimo de guardar números de cabeça, mas há um tempo atrás eu tinha visto uma pesquisa, coisa de 2 meses atrás, onde 60% das pessoas declaravam que usavam inteligência artificial sem ser dentro das empresas, sem que fossem ferramentas homologadas pela sua empresa de tecnologia, né? Enfim, sua empresa. Então, isso é um primeiro passo muito relevante. E eu passo pela mesma experiência quando a gente vai conversar com alguns clientes que eles imaginam que exista um uso, mas não de IA, especialmente IA generativa nesse caso, mas não sabem onde estão utilizando, nem onde estão, o que nem estão como fazendo, está acontecendo. como o Felipe trouxe aqui, né? Qual é o tipo de interação, o que eles estão colocando lá num prompt, se estão colocando dados que deveriam estar dados secretos ou confidenciais da empresa, que não poderiam estar saindo daquele ambiente. Enfim, então tem uma série de desafios relacionados a esse desconhecimento. E aí, então, o primeiro passo é você mapear o que você tem de sistemas de inteligência artificial. Tem algumas regras específicas do AI Act que estão relacionadas, por exemplo, à transparência. Acho que esse é o ponto que isso serve, inclusive, como uma boa prática no uso dessa tecnologia, que é você, por exemplo, sinalizar quando um indivíduo está se relacionando com o sistema de inteligência artificial. Um chatbot, por exemplo, fica claro que aquela interação, que aquela pessoa, entre aspas, que está respondendo as suas mensagens não é o indivíduo, é um sistema de inteligência artificial. Sobre a questão indo um pouco mais no detalhe, aqui um pouco das especificações do AI Act, primeiro, depois que você então entende o que você tem de sistemas de inteligência artificial, você tem que entender qual que é o seu papel dentro do AI Act, porque ele, assim como o GDPR e a LGPD, eles trazem uma divisão de papéis e responsabilidades de controlador, operador, você tem algo mais ou menos semelhante no AI Act, que é a figura do implantador, que é alguém que usa o sistema de IA que foi desenvolvido por um terceiro, e você tem a figura do provedor, que é quem faz o desenvolvimento desse sistema e coloca esse sistema para enfim, roda esse sistema no mercado. E aí eu tô simplificando que tem algumas figuras adicionais, tá? Mas basicamente essas duas são as mais importantes. Certo. E aí você precisa entender qual que é o seu papel nessa cadeia. Se você é um implantador e se você é um provedor, seus papéis e responsabilidades mudam um pouco. Então, por exemplo, quando você um desenvolvedor, você precisa dar instruções claras de como que o implantador pode e deve utilizar aquele sistema de inteligência artificial. Quando você é o implantador, você tem que obedecer essas regras que foram definidas pelo desenvolvedor. As regras de transparência, elas se aplicam a ambas as partes, mas obviamente o implantador é quem está normalmente fazendo a interação final ali do resultado da IA com o indivíduo. Então, ele que tem que garantir que essas regras de transparência sejam aplicadas.
por exemplo, a parte de elaboração de documentação técnica, então o relatório de impacto algorítmico, isso é uma obrigação de quem está desenvolvendo a ferramenta, que normalmente subsidia o implantador com essa análise de risco e quais são os problemas eventualmente identificados, como é que esses riscos foram remediados, o monitoramento dessa ferramenta no mercado. Então, como é que ela, como o Felipe bem colocou aqui, né, você tem uma evolução desses modelos, né, eles vão se aperfeiçoando, especialmente a generativa, né? Ele vai se aperfeiçoando de acordo com o uso daquela ferramenta, então ele muda. Às vezes a mesma interação gera respostas ali completamente diferentes. E aí é uma obrigação você monitorar esse sistema no mercado, depois que ele foi colocado à venda, né? Então você faz esse monitoramento para entender se os resultados que são gerados continuam sendo consistentes, continuam sendo seguros. Aqui você tem que ter um processo de gestão de riscos, então também quem vai desenvolver ferramenta precisa estabelecer esse processo de gestão de riscos dos sistemas. Tem muita coisa, né? Que eu tô resumindo alguns principais pontos, mas existe uma cadeia de obrigações ali bem significativa tanto para quem está desenvolvendo, tanto quanto para aquele que está implementando, utilizando essa ferramenta de inteligência artificial. Mas, a grosso modo, estabelecer a documentação, controlar o uso, alfabetizar as pessoas no uso de inteligência artificial. Essa também é uma obrigação prevista no GDPR para quem está desenvolvendo e utilizando esses sistemas. Eu já mencionei rapidamente a parte de notificação de incidentes, então também é uma obrigação de quem está desenvolvendo esses sistemas notificar os incidentes para o regulador. Dá para a gente estender bastante aqui, tem muitas obrigações, mas acho que essas são as principais. Essa questão do alfabetização é o que eu falo, né? A gente está há muitos anos já trabalhando e o que eu vejo toda vez que a gente tem uma novidade tecnológica são problemas antigos com tecnologias novas. Quando a gente dá uma olhada nesses grandes incidentes que aconteceram aí nas empresas internacionais que foram noticiados, a maior parte decorre não em si de uma inteligência artificial generativa, mas do modo como ela foi equivocadamente utilizada pelo usuário final, né? Então, é o camarada que estava lá assistindo uma reunião de um comitê de uma empresa e depois, para facilitar a vida dele, joga lá todas as anotações dele num chat aí da vida para ajudar ele a gerar uma ata de reunião. O cara não está mal intencionado, ele está querendo fazer uma coisa ali para otimizar a tarefa dele no dia a dia dele. Sem perceber, eles filtram dados super confidenciais de uma reunião de conselho de uma empresa. Por quê? Exatamente isso. Falta essa alfabetização. Só que isso já é uma coisa na nossa vida antiga, desde sempre, né? E agora a gente vai precisar fazer todo esse processo novamente com foco na inteligência artificial. Treinamento, preparação das pessoas para lidar com essa nova tecnologia. Uma coisa também uma grande preocupação, né, o tal do viés, né? Porque pode ser preconceituoso, porque pode gerar palavras indevidas, entendimento, sei lá, né, de vários tipos de coisas que as pessoas podem interpretar mal no output. O que hoje existe de tecnologia que possa evitar esses problemas éticos em relação ao uso da IA? Tecnicamente falando, eu volto até na minha fala anterior. A gente volta nessas duas verticais que eu citei. Treinamento e firewall de LLM. Monitoramento contínuo. O resultado da IA está diretamente ligada ao dataset, ao universo de dados que ela foi exposta. Tá? Então, o viés ele é realmente uma preocupação muito grande, porque as IAs, elas têm uma facilidade de automação de processos muito grande. Então, as empresas podem utilizar, por exemplo, um banco pode utilizar uma IA para concessão de empréstimos. Se essa IA estiver enviesada, ela pode deixar de conceder empréstimos para determinada classe de pessoas, tipo de pessoas, em detrimento de outras. Então, o viés é realmente uma preocupação muito grande, tanto para o negócio, que pode estar deixando de ganhar dinheiro, quanto para as pessoas que podem ser prejudicadas por esse viés. Então, como que a gente consegue entregar ferramentas para isso? Primeiro, ferramentas que possibilitem a ingestão segura, a ingestão devida dos dados. Então, essa primeira camada, ela já evitará grande parte desses problemas relacionados ao viés.
Se eu treino a minha IA com dados devidos, exatos, corretos, a tendência de viés dessa IA é reduzida, é bem minimizada. Mas isso não resolve o meu problema de viés. A gente teve alguns casos que a gente pode falar, são até engraçados, de empresas grandes que liberaram IAs para contato. A Microsoft liberou uma IA há um tempo, alguns anos, no Twitter, que essa IA interagia com os usuários e ela aprendia com as interações, e em 24 horas eles tiveram que tirar essa IA do ar, porque ela claramente ganhou um viés, e um viés nazista. Então, a gente precisa se preocupar, sim, com esse monitoramento pós-treinamento da IA. Então, a primeira vertical não resolve completamente os meus problemas. Por mais que eu tenha usado todos os dados exatos, corretos, devidos para o treinamento da minha IA, se eu permito interações indevidas com essa IA, ela pode ainda sim ganhar viés. Então, eu preciso fazer o treinamento correto dessa IA e eu preciso, posteriormente, monitorar interações com essa IA. Por isso que a segunda camada de firewall de LLM ela é muito importante. Porque eu monitoro prompts, eu monitoro respostas, eu monitoro a consulta interna desse meu LLM e eu consigo identificar, então, através desse monitoramento contínuo, um início de viés. Eu começo a identificar se as pessoas estão interagindo de maneira devida, se a minha IA está respondendo de maneira devida. E colocando controles nessa camada, eu permito, inclusive, que outra IA monitore, entenda e possa, inclusive, remover palavras indevidas, expressões indevidas dessa minha conversa entre LLMs e meus endpoints, meus agentes, meus chatbots, meus usuários. Tá? Então, eu tenho essas duas verticais aqui em constante monitoramento, a vertical de treinamento e a vertical de utilização de firewall de LLM. E por que eu preciso das duas em constante monitoramento? Porque existem ataques direcionados a isso. Eu posso ter hoje, por exemplo, um envenenamento da minha IA por dataset de treinamento. Alguém pode alterar o meu dataset de treinamento, a minha IA pode consumir desse novo dataset e ganhar um viés. Eu posso ter, na utilização dos meus usuários, esses prompts indevidos que vão fazer esse envenenamento e vão permitir que a minha IA ganhe esse viés indesejado. Então, é importante ter em mente essas duas verticais com monitoramento contínuo, com a aplicação de ferramentas que vão possibilitar esse monitoramento, esse monitoramento automatizado. E, além disso, eu preciso fazer testes contínuos com a minha IA. Eu preciso ter uma interface de teste com a minha IA, onde eu terei ali um time, algumas pessoas executando consultas, executando prompts, analisando respostas, para que eu garanta também que a minha IA não tenha esse comportamento indevido e acabe até virando piada, assim, prejudicando não só diretamente a minha empresa, com algum resultado que pode ter esse impacto imediato, e também indiretamente, imagem, falta de confiança dos meus usuários, clientes. Ou seja, nós vamos ter que começar a desenvolver aí um threat intel com foco para IA. Nessas questões de inteligência artificial. Exato. Esse sim vai ser o SOC 10.0, né? Da nossa carreira. E é importante ter ferramentas que possibilitem isso, porque depender somente de pessoas para isso, a gente vai ter... Eu entendi que é uma análise em conjunto, sim, né? Você tem como a gente faz Threat Intel hoje, você tem lá as ferramentas que te dão os inputs e você tem os... monitoramento, logs, alertas. Os hackers ali que analisam aquilo de um ponto de vista mais... É humano, né? Mas também tem aquela coisa de fazer uma análise para fora da tecnologia, né? E interpretar aquela informação. Completamente. Simone, se pudesse só fazer aproveitar aqui o gancho do Felipe, tanto no AI Act quanto no desenho que a gente tem no momento do PL 2338, aqui, o que pode virar a nossa regulação de inteligência artificial, esse ponto de você monitorar a interação
do usuário com a ferramenta, ela pode ser muito importante. Primeiro, no AI Act você tem determinadas situações em que a supervisão humana do sistema ela é necessária. Inclusive, esse é um outro ponto polêmico aqui de como essa supervisão tem que ser feita, mas existe em determinadas situações existe a necessidade de você ter uma supervisão humana de como esse sistema de IA está funcionando e gerando as suas respostas. E também existe uma obrigação de precisão em relação ao resultado desses sistemas. Então, você tem que... obviamente, não existe ali um percentual de precisão prescrito no UI Act, mas existe a obrigação de você implementar, desenvolver e colocar no mercado um sistema que tenha um alto nível de precisão. E esse nível de precisão é equalizado com o tipo de finalidade para qual esse sistema se aplica, né? Então, obviamente, para um sistema que vai apresentar um risco maior para os indivíduos, vamos imaginar que, sei lá, um sistema que regula a dosagem de uma droga para uma determinada doença, ele tem que ter um nível de precisão muito maior do que uma IA generativa de geração de imagens para fins de marketing, por exemplo. Né? Então, obviamente, o risco ali é muito menor. Então, você tem que equalizar isso. Mas existe essa obrigação e no AI Act, e a gente está, para o nosso modelo aqui regulatório brasileiro, alguma coisa nessa linha também começa a se desenhar, tanto de supervisão humana, tanto quanto de precisão desse sistema de inteligência artificial. Então, esse só para complementar, acho que é um ponto super, super relevante. Quase ia me esquecendo aqui. Ambas, tanto o AI Act quanto o nosso PL também tem ali a necessidade de você ter uma estrutura de governança onde você conseguir demonstrar que você toma esses cuidados, seja pela implementação de um firewall, seja por você ter uma maneira de uma supervisão humana que controla e gerencia isso, é um elemento que você vai compor ali no seu programa de governança e que você eventualmente vai usar isso para mostrar para um regulador os cuidados que você tomou, que quando, sei lá, um risco se materialize, um problema aconteceu apesar desses controles todos que eu tinha colocado aqui no lugar, né? Sim, no mínimo você tem que falar, olha, eu fiz a diligência necessária, né, a despeito do que aconteceu. A gente sabe que, a gente trabalha com segurança de informação, não sonha nunca que nunca nada vai acontecer. Segurança 100% é impossível. A gente sabe, tudo que a gente faz é no sentido de mitigar, e aqui a gente adiciona essa capa que é a governança, porque é você conseguir ser capaz de demonstrar que você de fato fez isso, né? É interessante você falar dessa questão da decisão que precisa ser revisada por uma pessoa. Quando a gente teve a questão do LGPD, tem essa questão no GDPR, mas quando chegou aqui no Brasil aquele tópico de decisões automatizadas, caiu isso, né? Ou seja, a decisão ela tem que ser revisada, mas não vai ser revisada necessariamente por uma pessoa, né? Ela pode ser revisada, mas pode ser utilizada uma outra tecnologia para tomar aquela mesma decisão automatizada. Vamos ver como é que vai ser em relação à aprovação do IA, né? Porque muitas coisas que vigoram na lei europeia acabam não se concretizando aqui no Brasil. E até aproveitando esse gancho, como que estão as coisas em relação à nossa aprovação de lei local aqui? Você que acompanha tudo isso, em que pé que nós estamos? Existe alguma expectativa que a gente pode ter em relação à aprovação da nossa lei? Como que você vê esse movimento aí aqui no Brasil? A expectativa, ela é bem alta, né? A gente está gravando isso aqui dia 6 de setembro, então, por uma coincidência, hoje é sexta-feira, na quarta-feira, no dia 4, a gente teve uma última audiência pública em torno do PL 2338. Aliás, não sei se é a última, mas foi a última que aconteceu nesse momento. A discussão está muito quente. Antes do recesso parlamentar, no começo de julho, né? Acho que foi dia 2 ou 3 de julho, existia uma expectativa muito grande que o texto fosse aprovado no Senado. De última hora, aconteceu ali um posicionamento de uma instituição com muita representatividade que acabou fazendo com que a votação fosse prorrogada. Então, gerou essa nova audiência pública, mas existe o que se diz ali, política é complicado prever, né? Mas existe uma discussão de que o PL vai ser aprovado ainda esse ano. Eu não sei se isso ainda é válido para esse momento, mas até antes do recesso, o que se falava é que o Brasil, que politicamente se fazia um movimento para que nossa lei fosse aprovada antes da reunião do G20, que acontece em novembro agora, até para mostrar o comprometimento do Brasil com regulação desse tema, com cuidado com esse tema. Mas a gente ainda tem que passar pelo Senado, do Senado vai para a Câmara, né? Enfim, então ainda tem um processo que
de novo, a política é difícil de prever, pode ser que seja um processo rápido, que se diz é que essa discussão do texto da lei tá muito redonda para passar na Câmara com mais facilidade, então já existe um diálogo entre as casas legislativas para que esse texto não sofra alterações na Câmara e tenha que voltar de novo para o Senado. Então, existe aparentemente uma conjuntura política para que esse texto seja aprovado o mais rápido possível. De novo, a expectativa era muito forte de que ele tivesse sido votado no começo de julho. Era para a gente estar aqui talvez já começando o segundo semestre com a discussão na Câmara já passada pelo Senado. Um outro ponto da nossa regulação aqui que é importante existe a gente está adotando um modelo regulatório semelhante ao EA Act, que é um modelo de regulação baseado em risco. Temos as nossas diferenças, obviamente, mas dificilmente a gente vai mudar o modelo regulatório nesse momento. É um modelo regulatório que tem também os seus desafios, tem as críticas de como ele está sendo estruturado. Tem algumas coisas que, na minha visão, são positivas, mas a gente não vai ficar sem uma regulação por muito tempo. Isso é certo, assim. Se não for esse ano, vai ser no ano que vem, esse ano de eleição, né? Um pouco mais complexo, mas a gente não vai ficar muito tempo sem um modelo regulatório aqui no Brasil. Na tua visão, eu sei que isso é uma coisa, quando a gente fala de lei, isso é subjetivo, tem diversos entendimentos diferentes, divergentes. Essa lei está preparada para ser aprovada, na tua análise? Você acha que ela está madura o suficiente para passar por esse processo de aprovação? Porque eu vejo que, assim, por exemplo, você falou, a União Europeia correu, mas correu entre aspas, né? O negócio foi estudado por muitos anos, teve muito debate público. Eu não acompanho isso tão de perto desde um ponto de vista legal, mas você acha que aqui no Brasil a gente está preparado para passar por esse processo de aprovação com uma lei bem feita? Olha, eu diria que para os nossos padrões legislativos, essa é uma lei que esse é um projeto de lei que tem passado por inúmeras sessões de discussão. Foi no começo do projeto de lei, teve uma comissão de juristas que foi criada ali para estruturar um projeto de lei robusto, inúmeras audiências públicas, inúmeras entidades envolvidas nesse processo. Então, é uma lei fruto de um debate extenso. De falar de lei, o projeto está preparado, eu confesso que eu não tenho assim, elementos para dizer está ou não preparado. Eu tenho pontos, e falando muito rapidamente aqui, eu entendo que existe um modelo regulatório que a gente está seguindo, que é o padrão da União Europeia, com as nossas nuances e mudanças ali para o nosso cenário regulatório, obviamente. Que não necessariamente é um modelo regulatório pensado para um país que está no estágio que o Brasil vive hoje, né? E na União Europeia, do ponto de vista socioeconômico, é muito diferente do Brasil. Obviamente, muito mais desenvolvido, tem muito mais dinheiro. A gente talvez esteja adotando um padrão regulatório que vai trazer desafios socioeconômicos para o desenvolvimento de inteligência artificial aqui no Brasil. Toda regulação traz algum tipo de encargo. Isso é óbvio e faz parte do jogo, né? Acho que a questão aqui não é dizer que não é para ter uma regulação ou ter uma regulação super aberta. Mas tem um professor da Universidade de Toronto chamado Joshua Gans, ele publicou um paper que eu já falei algumas vezes, estou até me tornando repetitivo nesse tema, mas é um paper que eu acho bem interessante, porque ele traz uma visão de que o modelo regulatório, na visão dele, ali com algumas premissas que ele adotou, ele deveria ser um modelo regulatório que olhasse para os efeitos da inteligência artificial e segregasse não só pelo risco, mas pelo qual que é o efeito, como é que eu consigo, depois que aquela IA foi implementada e está no mercado, se o impacto dela é reversível ou não é reversível. Então, tentando trazer um exemplo mais prático aqui. Se eu coloco um sistema de inteligência artificial para gerenciar uma usina nuclear e esse sistema de inteligência artificial ele erra, você pode causar um efeito de matar milhões de pessoas, causar danos ambientais, etc. Um chatbot que é para usar, sei lá, para fins acadêmicos, para você fazer trabalhos escolares, o efeito dele de longo prazo é muito menor do que um sistema que está controlando uma usina nuclear. Portanto, você devia prever que esses modelos regulatórios para essas duas situações fossem diferentes. E, além de você olhar para o efeito, a reversibilidade desses riscos, você olhar também o quão rápido você consegue voltar para trás com esse sistema. Então, se você tem um sistema de inteligência artificial que se der um problema, você aperta um botão e você ou volta para trás, ou você interrompe o uso desse sistema,
a regulação deveria também ser mais flexível com esse sistema. Aquele que tem um efeito cuja reversão é quase que impossível ou muito difícil, ele vai precisar ter um peso regulatório maior. O EU Act não olha para dessa forma, para regulação, e o nosso PL também não. E por que eu gosto desse paper? Porque o que ele diz no final do dia é que eu poderia ter um modelo regulatório que permite com que eu aprenda mais sobre os sistemas de IA mais rapidamente. Então, se o meu sistema tem um risco que é menor e é mais reversível e eu consigo voltar mais rápido para trás na implementação desse sistema do que outro, eu poderia ser um pouco mais, entre aspas, conivente com esse tipo de sistema. Com isso, eu acelero o desenvolvimento e eu também aprendo melhor sobre os riscos desse sistema. Porque um outro ponto que ele me traz, e aí eu vou me arriscar a falar aqui de tecnologia, o Felipe me corrige se eu falar alguma besteira, é que muitos dos riscos de inteligência artificial, eles ainda não são sabidos. A gente não sabe quais são os riscos, todos os riscos que esses sistemas nos trazem. Então, quando a gente traz um modelo regulatório, por exemplo, no PL 2338, existe a exigência de você fazer uma análise prévia de risco daquele sistema. Então, como é que você vai fazer uma análise prévia de risco se você não sabe exatamente quais são todos os riscos que aquele sistema pode trazer? Então, a ideia do Joshua Gans é, para esses sistemas que eu tenho aqui uma reversibilidade e um risco de impacto menos longo e profundo, se eu acelero o desenvolvimento, eu também acelero a identificação dos riscos. Portanto, eu torno esse sistema mais seguro. E eu tenho a possibilidade, inclusive, de criar regras depois para que eu module melhor esses riscos desses sistemas. Então, assim, eu gosto muito dessa leitura, desse caminho que esse professor propõe, que não é o caminho que a gente está seguindo aqui. Então, voltando um pouco para trás e tentando agora ser mais objetivo na resposta à sua pergunta, eu acho que a gente deveria talvez, primeiro, ter discutido qual é o modelo regulatório que nós gostaríamos de adotar. A gente começou, basicamente, escrevendo o texto da legislação, né? Eu estou simplificando muito e eu não posso ser injusto, porque tem muita gente boa envolvida nesse processo, mas eu acho que a sociedade foi envolvida também de maneira mais intensa quando nós já tínhamos uma linha mestra de como seria esse texto regulatório. O que, na minha visão, também poderia ser feito com um pouco mais de calma. É muito interessante essa abordagem que você colocou. Não conheço esse paper, mas eu com certeza vou procurar entender. O que eu entendo que o modelo que a gente está homologando é praticamente você, que é dono de uma operação de uma usina nuclear, trate de avaliar os riscos de acordo com o potencial danoso do teu negócio. Você que usa IA para uma atividade de marketing, trate de avaliar o seu risco com base no potencial do seu negócio, deixando muito na mão do próprio dono, né, daquela situação, avaliar o seu próprio risco. É esse modelo que nós estamos homologando aí de uma maneira geral. Esse é o modelo, esse é a base do modelo da regulação baseada em risco. Esse fato por si só, eu não me vejo como um grande problema, porque quando você usa essa abordagem baseada em risco, basicamente o regulador, o Estado, ele entende que ele não tem capacidade de detalhar o que pode e o que não pode ser feito. O que é muito interessante quando você fala de uma regulação que está mirando uma tecnologia de propósito geral. Sim. Né? Como é que você vai deixar na mão do Estado criar uma lei que regula detalhadamente isso, o que pode e o que não pode ser feito com uma tecnologia que é muito embrionária? Regular a tecnologia já é muito difícil. Sim. Nesse caso ainda, uma tecnologia nova como essa, seria basicamente impossível você criar uma regulação prescritiva do que pode ou não pode ser feito. Então é natural, esse é um modelo regulatório relativamente moderno, onde você deixa na mão do regulado fazer a sua gestão de risco. Você cria esse framework de uma grande diretriz, né? Uma moldura ali que ele pode trabalhar dentro daquela moldura, mas você deixa o regulado fazer a sua avaliação de risco. Eu não acho que esse é o ponto ruim da nossa legislação. Eu acho que isso é o caminho natural. Eu acho que talvez a forma como as obrigações que eu trago para os regulados e o modelo aqui de divisão de riscos e responsabilidades para cada tipo de risco é que ele talvez pudesse ser otimizado. Eu acho que a gente está próximo, talvez, do que fosse o ideal, mas falta alguma coisa ainda, talvez para que eu consiga avançar mais rapidamente com o desenvolvimento de determinadas tecnologias de inteligência artificial. Muito legal. E baseado nessa necessidade que a gente tem, né, de se preparar como empresa para poder avaliar os seus próprios riscos de acordo com o modelo europeu, com o que está sendo para ser aprovado aqui no Brasil. O que a gente precisa se preocupar
em questão dos principais aí riscos de segurança e privacidade que a gente tem que olhar na gestão desses modelos. Agora eu vou me arriscar um pouquinho na área do Henrique aqui. A gente vê 2 cenários distintos nessa abordagem de como regulamentar a utilização de IAs. Tem a forma mais abrangente, como a Europa fez, o Brasil está seguindo agora o mesmo caminho, e tem uma menos abrangente, mais setorial, que, por exemplo, os Estados Unidos tende a seguir. Tem uma lei em Nova York que regula um uso específico de IA para uma tomada de decisão em relação a, por exemplo, promoção de algum empregado. Tem uma lei na Califórnia que qualquer órgão público que utilizar IA para interagir com pessoas, ele precisa informar para aquela pessoa de que ela não está falando com outra pessoa, e sim uma inteligência artificial. Então, é super importante entendermos o cenário ao qual a gente está inserido para que a gente consiga, então, cumprir com aquelas obrigações. Essa interação entre diferentes times, até a gente vivenciou isso muito em privacidade. A gente tem as obrigações legais relacionadas ao tema e a gente precisa cumprir com essas obrigações que envolvem tecnologias. Então, eu preciso de alguém de legal que entenda profundamente da lei e que consiga traduzir isso. A gente sabe que as leis elas têm um idioma próprio. O advogado ele consegue interpretar aquele idioma e ele consegue passar para a gente essa necessidade. Quando eu sou leigo, eu não sou do mundo de legal, então quando eu leio alguma lei, eu vou muito ao pé da letra e eu entendo aquilo de uma forma às vezes abrangente demais e eu vou colocar controles excessivos no meu negócio ou vou deixar de implementar controles. Então é necessário ter essa conversa, a gente embarcar diferentes áreas, então vira algo multissetorial dentro da empresa. E a tendência que eu vejo é que o mesmo aconteça também agora com essas obrigações relacionadas a IAs. A gente vai precisar do nosso time legal, entrar ali com o entendimento da lei para enquadramento do negócio naquela obrigação. Para esse negócio, eu não preciso ter esse tipo de controle. Ou não, agora sim eu vou ter esse tipo de controle porque eu estou tratando a informação dessa maneira. Então, eu preciso ter esse contexto para que eu consiga entender quais são os controles tecnológicos que eu vou implementar no meu negócio e, melhor ainda, como eu vou implementar esses controles. Então, eu tenho que ter essa interação entre todos os times, precisa ser algo muito bem orquestrado dentro do negócio para que a gente tenha as devidas obrigações cumpridas da maneira como elas precisam ser realmente cumpridas dentro da empresa. A gente vai ter que fazer uma análise caso a caso, né? Qual é o teu negócio, como que você opera dado, que tipo de dado você trata, exato. O que você está fazendo com essa IA e daí baseado nisso... Tomo decisão automatizada, não tomo, para essa finalidade, é esse o caminho. Entendi. Gente, nós falamos bastante já, em função do tempo aqui, eu vou fazer mais uma última pergunta para os dois. E aí, Henrique, queria que você resumisse um pouquinho para a gente nessa questão governança, transparência, responsabilidade no uso da IA generativa. O que as empresas podem começar a fazer? Eu sei que, claro, a lei nossa também deve vir, né? Provavelmente com um prazo para você poder fazer as adequações, como foi na questão da LGPD. Mas o que o cliente, desde um ponto de vista legal, pode começar já a fazer para garantir transparência, responsabilidade, mostrar, né, que tem essa preocupação em relação ao uso da IA, principalmente perante o cliente, né? Que eu acho que vai começar a ser uma preocupação de todo mundo, da mesma forma que já é uma preocupação como que se usam os dados, né? Perfeito. Eu acho que tem algumas coisas que podem ser iniciadas e que serão úteis independentemente do caminho regulatório que a gente adote aqui no Brasil ou, eventualmente, até a necessidade de cumprimento de uma regulação no exterior, como, por exemplo, o UI Act. Um deles eu já mencionei, então eu vou só repetir aqui só para pontuar, que é você entender o que você está fazendo com inteligência artificial na sua organização, seja IA generativa, seja um modelo mais tradicional de IA. Então esse mapeamento, esse entendimento do que eu faço com essa tecnologia na minha organização, ele é indispensável. Inclusive para fins de segurança e governança, né? Não só para a gente falar de atendimento de regulação. O segundo ponto, a gente começar a criar, pensando numa governança mais abrangente, criar
controles que eu estabeleço tanto no início do ciclo de vida dessa tecnologia, como, por exemplo, o desenvolvimento interno dela, ou até mesmo a contratação de uma ferramenta externa. O que eu quero dizer com governança aqui? É criar controles ou pontos de avaliação. Se eu vou fazer um desenvolvimento, como é que eu faço esse desenvolvimento? Quem que define o que eu posso ou não posso fazer com esse modelo que eu estou desenvolvendo de casa? Quem que define qual é o nível de segurança que eu tenho que ter? Nível de segurança aqui do ponto de vista de viés, de representatividade, por exemplo, da minha base de teste, né? Do meu dataset de teste. Que tipo de controle eu vou exigir de um fornecedor que vai me fornecer um sistema de inteligência artificial? Ele vai ter que me apresentar um relatório de impacto do algoritmo, ele vai ter que me explicar como esse sistema funciona, me explicar qual a origem dos dados que foram utilizados para treinar esse sistema. Então, você começar já a definir algumas regras para que quando você comece a colocar esses sistemas para dentro de casa ou desenvolver esses sistemas dentro de casa, você já tenha uma linha mestra de regras a serem observadas. E a gente pode aqui ser mais restritivo, menos restritivo. Talvez nesse momento não precisemos ser tão restritivos, mas algum tipo de governança aqui é importante, que se não for para atender uma regulação, que seja para proteger os dados da sua organização e a reputação da sua empresa. Depois, pensar aqui num segundo pilar de conscientização. Acho que é muito importante a gente começar a treinar, assim como a gente treina os nossos colaboradores em segurança da informação de maneira geral, Lei Geral de Proteção de Dados, práticas anticorrupção, você vai começar como lidar com inteligência artificial no dia a dia, e aqui mais especificamente para a IA generativa, porque é onde o usuário final costuma ter mais contato, né? Como que eu uso essas ferramentas de maneira mais segura? Dentro disso, acho que tem um outro ponto que é muito importante, talvez deveria estar no começo da minha fala, é você começar a definir um propósito para o uso de IA, né? Existe hoje uma ânsia de usar IA para qualquer coisa, né? Então, se fala muito dos ganhos de produtividade que a inteligência artificial pode trazer para o meu negócio. Aí você quer usar IA de qualquer forma, sem ter muita clareza do qual que é o problema que eu estou querendo resolver com a inteligência artificial. Então, essa definição de propósito, ela é importante até para o modelo, até para a sua governança regulatória, vamos dizer assim, para o atendimento à legislação. Porque é esse propósito que vai definir como que eu gerencio meus riscos, que tipo de controle que eu quero ter na implementação ou na contratação de um fornecedor, por exemplo. Mas enfim, então o propósito, o mapeamento desses sistemas, o estabelecimento de algumas regras, especialmente em momentos críticos do ciclo de vida dessa IA, no desenvolvimento, no treinamento, no uso dela. E elementos de transparência já começam a ser um ponto que vale a discussão, porque eles parecem ser simples, né? Você pode, desde uma indicação no chatbot que aquela pessoa está se relacionando com o sistema de inteligência artificial, isso parece ser muito simples e quase óbvio você dar esse statement para o seu cliente final ali na ponta. Mas tem discussões que são um pouco mais profundas. Aí eu vou pensar aqui no meu negócio, na história de advocacia. Se eu usar ChatGPT para traduzir um texto que eu fiz para um cliente, eu tenho que informar o meu cliente que eu usei um ChatGPT para isso? Já passa a não ser tão óbvio, né? Sim. Porque eu aviso ele quando, sei lá, eu uso o Google Translator, eu aviso ele quando eu uso revisão do Word, não aviso. Vou passar a avisar com o ChatGPT? Eu não tenho essa resposta. Eu só tô falando isso porque talvez a questão de transparência, o quão transparente é você, como eu vou fazer essa transparência, é uma discussão que dá pra gente ter com calma nesse momento. Sim. Antes da regulação dizer o que a gente precisa dar de transparência. Até porque é uma decisão muito mais estratégica do que puramente de cumprimento de uma regulação. Então, acho que resumidamente, aqui são os pontos que vale a pena olhar. Estabelecer uma governança ainda que é alto nível, fazer um mapeamento, olhar para o propósito de uso de IA, treinar as pessoas para fazer o uso adequado dessa tecnologia e começar a investir nos elementos de transparência. Muito legal. Realmente essa questão não é nem um pouco óbvia. A gente tem que pensar muito bem, né? Como é que vai fazer, qual que é o impacto, como notificar o cliente e tudo mais. E de um ponto de vista de tecnologia, você já deu um spoiler para a gente aqui. Visibilidade, os modelos Firewall LLM, que mais que você pode aportar assim? Olha, hoje, se você quiser começar um programa para governança de IA, o que a gente tem de disponível, de pronto para ser colocado? Eu vou separar as minhas sugestões em duas partes. A segunda parte, já vou trazer outro spoiler, são as novas preocupações com a adoção de IA. Mas, pensando assim, não conheço muitos desafios relacionados à proteção relacionada à IA. A parte de ingestão segura, firewall de LLM, ok. Vamos deixar isso para um segundo momento. Certo. Ainda assim,
todas as minhas preocupações como negócio hoje, pré-adoção de IA, elas podem ser transportadas, vou até mudar, elas devem ser transportadas para um mundo de adoção de IA. Tudo que a gente pensa sobre Shadow IT, Shadow Data, firewalls, tudo que a gente pensa já de tecnologia pro negócio, vocês devem transportar para o mundo de IA. Se eu me preocupo com Shadow Assets, eu preciso me preocupar com Shadow AIs. Sim. Então, eu preciso sim entender todos os modelos de LLM, todas as inteligências artificiais que eu estou utilizando, eu preciso ter um catálogo disso. Para que, compreendendo esses modelos, eu consiga tomar a decisão sobre quais são as minhas IAs sancionadas, quais são as IAs não sancionadas, para que eu então pense em sancioná-las ou fazer um takedown desse modelo. E fazendo um paralelo com o que ele falou, entender se isso faz sentido para o meu negócio, né? Não para ficar usando assim, eu vou usar qualquer IA para qualquer propósito, certamente, né? Certamente. O propósito da utilização da IA é extremamente importante. Até para que eu entenda se essa IA está cumprindo ou não a finalidade para a qual ela foi desenvolvida. E outra, se eu tenho uma IA muito abrangente, eu corro o risco de exposição de dados, que é uma prática de mercado. Eu tenho plataformas de DLP, Data Loss Prevention, para evitar a exfiltração de dados, etc. Eu também preciso levar isso para a minha preocupação de adoção de IA. Essa IA, ela está expondo dados de maneira indevida? Eu me preocupo com isso. Então, tudo o que eu tenho hoje de plataformas de proteção, de segurança, de governança, eu posso transferir, eu devo transferir para o meu mundo de IA. Então, todos esses controles, eles já devem ser transferidos automaticamente para esse mundo de IA. E, então, a minha próxima sugestão é busquem entender quais são esses novos desafios. Tudo relacionado a, ok, vou adotar IAs. E agora, o que eu preciso? Eu preciso garantir a segurança dos meus dados que vão para essa IA. Eu preciso garantir a segurança do modelo. Eu tenho que entender agora esse novo universo. Estudem ali o OASP Top 10, estudem framework de risco do NIST, entendam as questões relacionadas às leis que já estão em vigor. A nossa lei agora vai seguir o mesmo caminho. Então, tentem entender para onde isso está indo, para que vocês consigam, então, já prever os controles que vocês vão precisar. E por mais que a gente não tenha uma lei ainda no Brasil, esses controles ainda são necessários. O Henrique trouxe um tema muito interessante relacionado à confiança no meu negócio, à minha imagem. Se eu utilizo de maneira indevida essa IA, eu posso prejudicar a imagem da minha empresa no mercado. A gente tem, assim, alguns casos muito emblemáticos de IAs que foram disponibilizadas para contato com o público e as pessoas, mesmo sabendo, sendo informadas que são IAs, eu acho que até é um plus, né? A pessoa, quando sabe que está conversando com uma IA, ela vai tentar, de alguma maneira, burlar, trollar aquela IA. Uhum. Então, é importante você ter controles também em relação a isso, para que a sua IA não comece a tomar ações, a ter interações indesejadas com os seus usuários finais, para que a gente não tenha esse prejuízo. Então, mais uma vez, toda a preocupação que vocês têm hoje com o negócio, com o que vocês possuem de tecnologia, transportem isso para a IA. Vocês podem fazer esse paralelo entre os controles que o negócio já possui e levar esses controles para a IA. Já é um bom começo. Não é o ideal, mas é sim um bom começo. Excelente. Senhores, foi muito legal. Eu acho que vai ser extremamente útil para todo mundo, não só para os nossos clientes. Eu já aprendi muitas coisas ouvindo vocês aqui falando. Aprendendo todos juntos aqui. Todos juntos, né? Eu acho que nós vamos ter muito trabalho pela frente, né? Tá só se formando uma onda muito grande aqui que nós vamos ter muito tempo para trabalhar, para desenvolver, para apoiar. Eu quero convidar vocês aí que vão iniciar essa jornada, entrar em contato aqui com o pessoal da Nova Rede, que, como vocês viram, estamos trabalhando aqui com parceiros de altíssimo nível para ajudar todos nessa jornada, né? Nessa jornada da governança pela inteligência artificial. Queria abrir aí para vocês fazerem as suas considerações finais aí para a gente finalizar a nossa conversa de hoje. Fica à vontade, Henrique. Eu vou então falar algo que não tem nada a ver com direito, mas acho que com o uso da tecnologia em si. Eu sou um entusiasta do uso de IA e eu tenho feito inúmeros testes, então acho que o que eu vou encerrar aqui dizendo usem IA
e testem essa ferramenta no dia a dia de vocês. O ganho disso os ganhos que você pode obter do uso dessa tecnologia são absurdos. Inclusive, usar a própria tecnologia para governar IA e começar a testar como isso pode funcionar, inclusive com novas ferramentas que nós temos aqui, com ferramentas que já estão disponíveis no mercado de maneira mais acessível para todos. E eu acho que um ponto que eu trago para mim, quando a gente tem uma série de testes que a gente faz no escritório com o uso dessa tecnologia, e eu sempre gosto de falar para o meu time que isso não sou eu falando, eu tô repetindo aqui com o professor de Wharton, o Ethan Mollick, que ele fala bastante sobre o uso de IA nas profissões. Ele traz que parte do pressuposto que essa tecnologia é a pior IA que você vai usar no momento, né? Ela é a melhor que está agora, mas ela certamente é a pior daqui pouco tempo. Então, para a gente não se limitar aos desafios e problemas que a gente enxerga na inteligência artificial hoje no dia a dia, certamente esses desafios vão deixar de existir num curto espaço de tempo. A gente não pode perder tempo deixando essa tecnologia passar na nossa frente e não se aproveitar dela. E acho que isso está totalmente relacionado a gente também saber como controlar e mitigar esses riscos, né? Eu tenho que usar, quanto mais cedo eu usar, mais cedo eu vou aprender onde estão os problemas e como governá-la da melhor forma possível. Mas era isso, e agradecer, Simone. Foi um prazer aqui, foi bacana o bate-papo com vocês aqui. Eu vou aproveitar para iniciar já agradecendo o convite. Estamos à disposição para mais bate-papos como esse. É sempre interessante a gente ter visões distintas, até não fizemos contrapontos aqui, mas visões distintas de um mesmo tema. Aprendi bastante aqui também. O Henrique sempre traz aí algo que assim, agrega bastante. Pra gente que é de TI não é tão óbvio. Para mim é sempre um conhecimento agregado. É muito bom. Então, obrigado pelo convite. Se vocês quiserem demonstrações, provas de conceito, quiserem entender como a Security entrega essas soluções de maneira prática para vocês, estamos à disposição. Nova Rede, o nosso parceiro de negócios aqui na região, diretamente em contato com eles aqui, a gente consegue demonstrar isso para vocês de maneira prática, de maneira ao vivo. Eu até brinco que o importante, o interessante é vocês terem contato e verem a plataforma atuando ao vivo com vocês. PPT aceita tudo, né? Então, quando a gente mostra direto na plataforma, é mais interessante. Então, a gente está à disposição. Quiserem tirar dúvidas, bater um papo, fique à vontade. Nossos contatos estão aí para vocês. E se vocês quiserem saber se vocês estão utilizando inteligência artificial, temos aí a possibilidade de rodar um scan no ambiente Com de certeza. nuvem e de imediato, em poucos dias, trazer essa visibilidade para vocês. Ninguém vai conseguir governar o que não conhece, então esse daí é um excelente ponto de partida para começar um projeto desse focado na governança de IA. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês que estiveram conosco acompanhando esse webinar. Por favor, se inscrevam aí nas redes sociais da Nova Rede. Necessitando de iniciar essa jornada, entrem em contato conosco. Através da Nova Rede, vocês vão ter acesso ao serviço de todos esses parceiros que estão nos acompanhando nessa jornada. E espero vê-los em breve aí no nosso próximo encontro. Muito obrigada, fiquem com Deus. Até a próxima.